Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as configurações necessárias para que você consiga iniciar o uso do relatório de DRE. Portanto, esse vídeo será apenas sobre as configurações. O modo de uso e as informações contidas no relatório será separado em um segundo vídeo. Com os recados dados, vamos dar seguimento. O primeiro passo será habilitar as permissões das ferramentas que iremos utilizar agora. Como toda atualização que traz uma nova funcionalidade para o sistema, há a necessidade de estarmos habilitando as devidas permissões para o usuário ou os usuários que a utilizarão. Portanto, no nosso gestão, vamos até a parte superior em CRM, Cadastro, Usuário, ou também na guia rápida, a pastinha de usuários. Dar um duplo clique no usuário que você irá habilitar essas permissões e agora seguir o seguinte caminho. Vamos maximizar o gestão, depois financeiro, já habilitar o DRE que aparece ali embaixo desmarcado, depois maximizar os cadastros e fazer a mesma coisa com a classificação gerencial. Com essas duas opções habilitadas, é importante checar se o plano de contas também já está habilitado. Ele não veio nessa última atualização, porém ele será necessário para dar seguimento com as configurações. Depois de ter conferido essas três permissões, nós vamos clicar em salvar. E pronto, as alterações foram efetuadas e agora nós conseguimos dar seguimento. A primeira configuração será o cadastro das classificações gerenciais, pois eles serão utilizados para definir os grupos corretos dos planos de contas, para que no DRE as informações sejam apresentadas de forma correta. Dentre as opções estão a receita, custo variável, despesa fixa, investimento, entrada não operacional e saída não operacional. Agora um breve resumo sobre cada uma. Receita nada mais é do que o valor total dos produtos ou serviços prestados. Já os custos variáveis são aqueles que alteram de forma proporcional à venda ou serviço. Isso significa que, quanto mais uma empresa vende, maior será seu custo variável, como por exemplo comissão de vendedores, impostos sobre venda, os fornecedores de mercadoria e assim por diante. Já as despesas fixas serão o inverso. Elas não dependem do volume de vendas da empresa, como por exemplo o aluguel, salário dos funcionários, prolabore dos proprietários, internet, água, luz, entre outras opções. Já os investimentos vão entrar todos aqueles gastos com aquisições de maquinários, equipamentos, imóveis e também os gastos com pesquisa e desenvolvimento. Agora nós temos as entradas e saídas não operacionais. As entradas não operacionais são receitas que não vêm da atividade principal da empresa, ou seja, elas não estão ligadas diretamente à venda de produtos ou serviços que a empresa oferece. Como, por exemplo, venda de ativos da empresa, como a máquinas e imóveis, ganho com investimentos financeiros, indenizações, dividendos de outras empresas e assim por diante. E as saídas não operacionais seguem a mesma linha de raciocínio. Elas são as despesas que não estão ligadas com a operação principal da empresa. Alguns exemplos são pagamentos de empréstimos, retiradas de dinheiro dos sócios, doações e outras despesas extraordinárias. E nós vamos precisar de ao menos um cadastro de cada uma para poder dar seguimento e inseri-los lá no plano de contas. Portanto, aqui no Gestão, nós vamos até a parte superior em Financeiro, Cadastro e depois Classificação Gerencial. Dentro dessa aba, nós vamos vir até a parte inferior, pressionar no Incluir e agora preencher as informações. A descrição e a ordem de exibição são obrigatórios do preenchimento. A descrição nada mais é do que a informação sobre qual é o tipo gerencial que você vai estar cadastrando. Eu vou repetir apenas o nome do tipo de gerencial para ficar mais fácil o cadastro, não tem problema você fazer o mesmo. Com os dois campos preenchidos, eu vou pressionar em salvar, sim, e o cadastro será realizado. Agora eu vou realizar a mesma coisa com as demais opções. Vou voltar no Incluir. Vou selecionar o tipo gerencial agora como custo variável e fazer o mesmo processo com as demais. Prontinho, com pelo menos todos os cadastros realizados, você já consegue dar seguimento. E como eu havia citado, você precisa de no mínimo um cadastro de cada tipo gerencial.
Porém, nada impede que você adicione mais opções. Vamos a um exemplo. Dentro do custo variável, há as opções de fornecedores, impostos sobre vendas e também comissão. Se eu quiser separar essas três informações em dados diferentes, totalizados de forma separada, eu vou precisar realizar o cadastro aqui na classificação gerencial, inserir no plano de contas, para aí sim essas informações serem divididas no DRE. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos cadastrar essas a mais para conseguir visualizar e ficar mais claro na hora que for gerar o relatório. Portanto, vou vir aqui no botão do incluir e vou adicionar as outras três. E aqui está o nosso custo variável cadastrado e os outros três grupos que a gente havia citado. Na hora que formos realizar o lançamento no plano de contas e depois gerarmos o relatório, vai ficar mais clara a visualização para vocês. E agora vamos para a última configuração, que é o próprio plano de contas. Portanto, eu vou fechar aqui a classificação gerencial, vir até a parte superior em financeiro, cadastro, plano de contas, e aqui é onde a gente vai definir essas informações. Para quem já anteriormente teve acesso às informações do plano de contas, você vai ver que algumas informações dele foi alterado para justamente conseguir receber essas classificações. E é o que faremos agora. Vamos selecionar a cada classificação para definir os planos e aí sim conseguir gerar esse relatório. Portanto, você pode fazer isso de forma unitária, por exemplo, em dinheiro. Se eu der um duplo clique em cima da linha, ele vai abrir o registro onde eu consigo selecionar a classificação. Dinheiro, como a gente já viu, ele é uma receita. Eu vou selecionar, clicar em salvar e ele já vai definir para mim. Porém, todas as receitas brutas aqui eu já sei que são receitas, então em vez de eu fazer uma seleção uma por uma, eu vou clicar com o botão direito em cima de receita bruta e vou alterar a classificação gerencial. Assim que eu selecionar receita, ele vai definir para todos os grupos. Então ele vai fazer esse processo de uma forma mais fácil e é o que vamos realizar nas outras opções. Vamos descer agora para as entradas não operacionais, e é o que vamos definir aqui. Então, não operacional, entrada, eu vou clicar em cima de entradas, alterar a classificação gerencial e selecionar entradas não operacionais. Clicar agora no sim. Vamos descer ainda mais para a gente conseguir visualizar as outras opções. Agora a gente tem os gastos variáveis, e é aqui que é onde a gente vai inserir aquelas informações que eu havia citado. Você pode ver que ele já traz dividido fornecedor, venda e imposto. Se você quiser definir os três como custo variável, vai dar certo do mesmo jeito, não tem problema nenhum. Eu só subdividi essas três para vocês verem um exemplo de como pode ser utilizado lá no DRE. Então, como a gente cadastrou os grupos separados, vamos selecioná-los. Então, em gastos variáveis, fornecedor, vamos clicar em cima da linhazinha do fornecedor e selecionar a classificação gerencial de fornecedores. A mesma coisa embaixo agora, o das vendas, que seria a comissão. Clicar com o botão direito e alterar a classificação gerencial para venda-comissão. E a mesma coisa agora para os impostos. Vou clicar com o botão direito, alterar a classificação. E concluído, podemos passar agora para os fixos. Nos fixos pode ser dividido também. Aqui você vai ver que vai ter administrativo, infraestrutura e ativo fixo / financeiro. No meu caso, eu vou colocar todos como gasto fixo, mas de novo, você pode subdividir esses grupos para vê-los de forma separada. Então vou definir aqui o administrativo como despesa fixa. Agora vamos para infraestrutura e fazer a mesma coisa. E ativo fixo financeiro também. Mais abaixo vai ter algumas opções. Agora em gastos não operacionais, as saídas. Então vamos clicar em cima de saídas e vamos definir como saída não operacional. Porém, vamos ficar atentos que aqui no meio há uma opção chamada investimento. Esse em específico nós vamos dar um duplo clique e alterá-lo para o próprio grupo que é o de investimentos. E por fim, os gastos operacionais, que é os gastos com locomoção, também serão gastos variáveis. Portanto, vou clicar em cima de locomoção, alterar a classificação gerencial e selecionar como custo variável. Depois de clicar em sim, ele vai definir as últimas opções. Agora, com o plano de conta já todo selecionado, nós podemos partir já para gerar o relatório DRE.
E agora que está tudo pronto, eu vou fechar o plano de contas. Ainda no gestão, vou até a parte superior em financeiro, DRE e analítico. E agora definir na parte superior um período ao qual quero gerar esse relatório. Eu vou utilizar as informações do ano passado, portanto vou vir até a parte superior, clicar em cima do filtro e marcar último ano, que ele já vai preencher de forma automática para mim. Agora é só pressionar em consultar, que os dados do relatório de DRE serão carregados. E aqui a gente consegue conferir todas as informações de receita, custos fixos, variáveis, investimentos, entradas operacionais e não operacionais, e subdividido por grupo. Como a gente tinha feito anteriormente aqui com o custo variável, a gente já consegue visualizar. Então a gente tem a quantidade de custo variável, o valor e a porcentagem que incide sobre o total, e também sobre cada grupo de fornecedores, impostos e vendas e assim por diante. Nesse relatório ele apresenta diversas informações importantes como margem de contribuição, índice de custo, lucro bruto e lucro operacional. Porém, essas informações nós vamos abordar em um outro vídeo. Dentro dessas informações, você consegue gerar um relatório para checar essas informações aqui na parte de baixo, em impressão e listagem, onde ele vai carregar para a gente os mesmos dados que estava anteriormente, porém aqui ele te dá a opção de você salvar em PDF, salvar em Excel, entre outras opções. E com isso a gente finaliza a configuração para gerar o relatório de DRE. Eu agradeço sua atenção. E lembrando, em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a nossa equipe de atendimento. Não se esqueça de inscrever e dar uma passadinha nos nossos outros vídeos aqui do canal. Muito obrigado!